morning, everybody. Bom dia a todos. So we got through our first week. Então, nós já passamos a nossa primeira semana. So good time for a short recap. Então, é um bom tempo para fazermos um pequeno resumo. So I'll just ask a few of you a couple of questions. Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. So my sister. Então, a minha irmã, No, my other sister. The one that looked down as soon as I said my sister. a outra irmã que olhou para baixo logo que eu mencionei minha irmã. Can you see here? Você consegue enxergar aqui? So if you're going to jump ship, Então, se você vai pular do navio, and this is our line here, essa seria a nossa linha. we'll say this is the priests. Vamos dizer que é a linha dos sacerdotes. So do you remember the first waymark Você lembra o primeiro marco? for the priests for our line? O primeiro marco na linha dos sacerdotes. The time of the end for us? O tempo do fim para nós. Em 1989? 1989. Okay, that's good. 1989. And then the next major waymark? Pois qual é o outro marco principal? 11 de setembro? 9/11. Good. And then this one would be the middle waymark. O próximo seria o marco no meio, ou ponto do meio. Or you can use the 144,000 if you like. Ou você também pode usar como referência a linha dos 144.000. You're meant to whisper the answer in her ear without me noticing. Você deveria dar a resposta baixinho para ela sem eu notar. Pode dar uma ajuda. Secreto dominical. She says the Sunday law. Correct. And then this one, Próximo. what shall I draw here? Fechamento da porta da graça. Close of probation. Good. And then the last one. Segundo advento. Second coming. Good. So, if we draw the Millerite line underneath, Se nós colocarmos a linha milerita aqui embaixo, so I understand we haven't done this one yet. eu entendo que a gente ainda não tenha feito essa linha que é do mundo. I'm running out of space. And that pen. So what would be the time of the end for the Millerites? Então, qual seria o tempo do fim na linha milerita? Okay, let's move to my other sister. Vamos passar para outra irmã. 1798. 1798. Now, here we use April the 19th on this line, Nessa linha nós usamos 19 de abril, but there's another waymark we can also use. There's another event we can also use mas existe um outro evento que nós também podemos usar for this waymark. para esse marco. What would that be? Qual seria? 1840. 1840. Yes. 1840. Okay. Then what would the next waymark be? Qual seria o próximo marco The Sunday law. Do you remember? da lei dominical? Qual seria? We haven't done it yet, so that's okay. But it's the 1850 Slave Act or Slave Law. Nós ainda não tínhamos mencionado, mas é o ano 1850 que seria a lei da escravidão, ou o ato da escravidão. And then we would have the close of probation and their second advent. Depois teríamos novamente o fechamento da porta da graça e o segundo advento. And we have done that date already. That's 1863. E no segundo advento nós já mencionamos essa data de 1863. Okay, so back to my other sister. Então, de volta à outra irmã. If you're going to jump ship, Se você vai pular do navio, at which point do you have no legal excuse to do so? em que ponto você não tem autorização legal para pular desse navio? Um decreto dominical? Sunday law?
Sunday law. So why do you say Sunday law? Por que na lei dominical? Porque talvez seria um teste. Because it might be a test. True. It is a test. Sim, é um teste. But before you're tested, Mas antes de você ser testada, you have to know you're on the right ship. você precisa saber que você está no navio certo. So God is very fair. Então Deus é bastante justo. And this is what Ellen White says is the great test for the people of God before the close of their probation. E isso é o que Ellen White diz que é o grande teste para o povo de Deus antes do fechamento da porta da graça. So if he's going to test you, he's going to have to confirm his methodology first. Então, se Deus vai te testar, ele precisa confirmar primeiro a sua metodologia. Otherwise, you'd be traveling along on this ship, Senão você vai estar navegando nesse navio, listening to every wind of doctrine in Adventism, ouvindo todos os ventos de doutrina, and God hasn't confirmed which one is true. e Deus ainda não confirmou qual é o verdadeiro. So in the Millerite line, Então, na linha milerita, what was Miller's methodology here? qual era a metodologia de Miller aqui? It's on the board. Está no quadro. It's here. Dia por ano. A day per year. Okay, so this was Miller's methodology here, a day for a year. Então, essa era a metodologia de Miller, um dia por ano. And do you remember what happened on August the 11th of 1840? E você lembra o que acontece a 11 de agosto de 1840? It's similar to 9/11 É semelhante ao 11 de setembro, when Islam appears on the prophetic scene. quando o Islã aparece nessa cena profética. And a couple of years earlier, in 1838, E uns anos antes, em 1838, Josiah Litch predicted the fall of the Ottoman Empire on this date. Josias Litch prediz a queda do Império Otomano nessa data. So my sister, what okay, so what methodology did Litch use to predict that? Em The- que a metodologia Josias Litch usou para fazer essa predição? A day to a year. Um dia por ano. So Josiah Litch was using Miller's methodology here to predict the fall of the Ottoman Empire. Então, Josias Litch estava usando essa metodologia de Miller aqui para predizer a queda do Império Otomano. And so when it came true, this is where God confirmed that Miller's methodology is correct. Então, quando isso acontece, é quando Deus confirma que a metodologia de Miller estava correta. So my brother, Então, meu irmão, where on this line do you have no legal right, I'll put it that way, to jump ship? onde nessa linha você não tem o direito de pular esse navio? Del 9/11. Since 9/11. Okay. So since here. Então, a partir de aqui. So my brother, Irmão, why does 9/11 confirm Elder Jeff's methodology is correct? por que que o 11 de setembro confirma que a metodologia do irmão Jeff está correta? ¿Por qué? So what's Elder Jeff's methodology? What's he studying in 1989? Qual era a metodologia do ancião Jeff? O que que ele estudava em 1989? So I give Livro Tempo do Fim. The Time of the End magazine? no. So Time of the End magazine was written in 1996. Não, porque a Revista do Tempo do Fim foi escrita em 1996 It actually took him 7 years to complete Time of the End magazine. e demorou 7 anos até que ele pudesse completar essa Revista do Tempo do Fim. So Time of the End would go here. That was the formalization of the message. Então, nesse pequeno marco seria a Revista do Tempo do Fim, onde foi a formalização da mensagem. So, okay. So I'll give you a clue. Então, eu vou te dar uma ajuda. The ploughing is from here to here, O período de arar é desse ponto a esse ponto, which translates
to 1989 to 9/11. que vai de 1989 ao 11 de setembro. And when you plow a field, E quando nós aramos um campo, you do it this way. You'd go in a straight line, and then you turn around and you do a straight line and a straight line and a straight line. quando você está arando um campo, você ara primeiro uma linha, depois desce e ara outra e assim por diante. So when you're in the plowing, you're doing line upon line. Então, quando você está nesse processo de arar, você está fazendo linha sobre linha. So we're doing line upon line in 1989, Então, a metodologia usada em 1989 foi linha sobre linha. and that's a repeat of history. E isso é uma repetição da história. You're saying that this ancient dispensation Nós dizemos que essa dispensação antiga and this ancient dispensation and this one e essas outras dispensações antigas is going to equal this R1. vão ser iguais a essa última. The events and the elements in these lines will be brought down into our time. Os eventos e os elementos dessas linhas vão ser trazidos até o nosso tempo. So Elder Jeff here is studying the repeat of history. Então aqui o ancião Jeff está estudando a repetição da história. My brother. How does 9/11 confirm the repeat of history? Então, como é que o 11 de setembro confirma a repetição da história? O evento tem 9/11 é igual ao de 1840. Because Islam. the event in 9/11 is the same as the one in 1840. Exactly. This is the role of Islam in Bible prophecy. Então, esse seria o papel do Islã na profecia bíblica. Therefore, we can parallel it with 9/11. Assim, nós podemos fazer um paralelo com o 11 de setembro. This was the second woe, Aqui seria o segundo. so this was the third woe. Esse é o segundo ai e o outro seria o terceiro ai. And so when we see August 11th, 1840, and we say that has to repeat at our second waymark, Então, quando nós olhamos para o 11 de agosto, nós dizemos que deve se repetir no nosso segundo marco. and then when it does, you know that the repeat of history is a true methodology. E quando isso acontece, nós sabemos que a repetição da história é a metodologia verdadeira. So if we put the line of Christ here as well, green, Se nós colocarmos aqui também a linha de Cristo, my sister, what would be the first waymark for the line of the end of ancient Israel? qual seria o primeiro marco na linha de Israel antigo? 27, the first one, O primeiro marco. 4 BC. O ano 4 antes de Cristo. And what's the second one? Qual seria o segundo? So this is the birth of Jesus. Então, aqui é o nascimento de Jesus. Often you'll have a birth at the first waymark. Normalmente nós temos um nascimento no primeiro marco. And then when does Jesus next majorly appear on the gospel? E depois, quando é que Jesus aparece novamente de forma grandiosa dando o evangelho? e 27. 27? This is 27 AD. Seria no ano 27 depois de Cristo. So John the Baptist was preaching that the time is at hand. So John the Baptist, João Batista estava pregando que o tempo estava próximo and that the Messiah is coming. e que o Messias viria. And then in 27 AD, Depois, no ano 27 depois de Cristo, as it lines up with 9/11 and August the 11th, isso se alinha com 11 de agosto e o 11 de setembro. it should confirm John the Baptist's message. And Isso deveria confirmar a mensagem de João Batista. so how did that happen? Como é que isso acontece? Eu acho que é quando Jesus começa a pregar que confirma isso. I think it's when Jesus starts to preach that is confirmed. Na verdade, o batismo de Jesus. Or maybe Jesus' baptism.
So I don't think it would be just Jesus preaching, Eu não creio que seria apenas Jesus pregando, because that would just be a young man going around preaching, like probably there were many at the time. porque provavelmente seria mais um jovem saindo para pregar, como já tinha havido antes. Just like there's several winds of doctrine in Adventism at this time. Da mesma forma que existia vários ventos de doutrina nesse tempo, So John the Baptist's message has to actually be empowered. a mensagem de João Batista tem que ser fortalecida. In other words, proven to be true. Em outras palavras, ela deveria provar ser verdadeira. In other words, his prophesying came true, so his message was empowered. Então, por outras palavras, o que ele profetizava se tornou verdadeiro. So you're correct, it was 27 AD, the baptism. Então, está certo, seria 27 depois de Cristo no batismo. So what happened at the baptism to confirm that this is the Messiah? O que acontece no batismo para confirmar que esse era o Messias? The pouring down of the Holy Spirit upon Jesus. O derramado do Espírito Santo sobre Jesus. So God said, "This is my beloved son in whom I'm well pleased." Então diz Deus, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. And I was going to say, John the Baptist said, "Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world." E eu diria que João Batista diz, eis o Cordeiro do mundo, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. I guess that would be slightly weaker evidence, Eu diria que essa é uma evidência talvez um pouco fraca, because that would just be John the Baptist saying, "Look, I was right." porque seria João Batista apenas dizendo, vejam, eu estava certo. But a voice from heaven no human planning could fabricate. Mas uma voz vinda do céu, ser humano nenhum conseguiria fabricar. So we do this. Yes? A única vez na Bíblia que vimos as três pessoas juntas. And that's the only time in the Bible we see the three people together. The True. God, Jesus, and the Holy Spirit. The Trinity. On Sinai, I think they were both there, it says, the Father and the Son. No Sinai, eu creio que diz apenas que estavam dois, que era o pai e o filho. Okay, so at this stage on the line of Christ, Então, nesse ponto na linha de Cristo, if you accept this waymark and that baptism, se nós aceitamos esse marco e esse batismo, and therefore you've accepted this messenger, John the Baptist, e aceitamos esse mensageiro, que é João Batista, if you have a problem with that movement at any subsequent time, se nós temos algum problema com esse movimento a algum determinado tempo, you've accepted that this is the Messiah, nós aceitamos que esse é o Messias, but you're saying, I don't like what he's saying. e dizemos, eu não gosto do que ele está dizendo. So if you jump ship later on, anywhere along here, Se você pula do barco mais tarde e você estava aqui nesse ponto, and you still believe in this waymark, e você também crê nesse marco, then you don't have a problem that this is the Messiah. então você não tem problemas em dizer que esse é o Messias, You just don't like his message or what he's saying, você apenas não gosta da sua mensagem e o que ele está dizendo, or how he's behaving, or he doesn't smile enough, whatever. ou como ele está se comportando, ou pelo fato de não sorrir muito. So if you jump ship here, but you still believe in this waymark, Se você pular do barco no fechamento da porta, mas você ainda crê nesse marco do 11 de setembro, you're very literally knowingly denying your Messiah. você está de forma literal e consciente negando o seu Messias. If at some time you decide this actually wasn't the Messiah and you were mistaken, Se há algum tempo você decide que esse não é o Messias e você estava errado, then that might be slightly different, talvez exista uma pequena diferença, depending on what you base your decision on, though. dependendo em que você baseia a sua decisão. But it means if you jump ship at any time subsequent to 9/11, Mas significa que se você pular o navio um pouco depois do 11 de setembro, and you still believe in 9/11, mas você ainda crê no 11 de setembro, then that means that you are also denying your Messiah knowingly, isso significa que você também está negando o seu Messias de forma consciente. because you already know that this ship is the reform line of God. Porque você já sabe que esse navio é a linha de reforma de Deus. So the people that have done that, I don't understand how they get around that. Então, as pessoas que já fizeram isso, eu não sei por quê. And so please remember that in our future,
Então, por favor, lembre-se de que no nosso futuro, if the message or the people que se a mensagem ou as pessoas are doing anything that we don't like, don't agree with, estão fazendo algo que a gente não gosta ou a gente não concorda, just stay on the ship permaneçam no navio and wait till things get worked out. e esperem até que as coisas se resolvam. I was just listening to Elder Parminder yesterday. Ontem eu estava ouvindo um vídeo do ancião Parminder. What's the Bible verse about a woman shouldn't wear anything pertaining to a man? Do you know? Qual é o verso que diz que a mulher não pode usar traje de homem? Foi mencionado que é Deuteronômio 25. Já deu a resposta. So he was going through that verse. Então ele estava passando por esse verso. This is the question and answers in Germany. I think it's around about part 12. Eu creio que é perguntas e respostas na Alemanha, eu creio que parte 12. And if you look at the word pertaineth, E se vocês olharem para a palavra pertence, ou pertencente, when it says something like a woman shouldn't wear that which pertaineth unto a man, onde diz que mulher não deve usar aquilo que pertence ao homem, I'm going to read it in Portuguese. eu vou ler no português. Deuteronomy 22, verse 5. If you look in, oh, you want to read it? Sorry. Or did- Se alguém achar, pode ler, por favor? Ai, 22. Então, Deuteronômio 22, verso 5 diz: Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. That word pertaineth actually refers to. I'm going to have to do it in English so I get it right. I apologize. Vai procurar no inglês para conseguir dar a definição certa. So the Hebrew word Então, a palavra no hebreu is H3627, é H3627, and it means an article significa um artigo, or a vessel or an implement or a utensil. ou um vaso, ou um implemento, ou um utensílio. It doesn't actually mean trousers or skirts or clothes. Não significa, na verdade, calças ou saias. It means an article or an object. Seria um artigo ou um objeto. An implement for hunting or war, Ou uma ferramenta para caça ou guerra. and so what that verse is actually saying Então, o que esse verso está, na verdade, dizendo is not that men should wear blue robes and women should wear pink robes. não é que os homens devam usar vestes azuis e as mulheres vestes rosa. It's not talking about dress. Não está falando de vestuário. It's talking about gender roles in those days. Está falando de papéis de gênero naquele tempo. And that men should wear implements for war, like a sword, Que os homens deveriam usar os utensílios ou ferramentas de guerra and women shouldn't go to war. e as mulheres não deveriam ir para a guerra. That's what it's saying. It's not actually talking about cross-dressing or whatever. Isso é o que está dizendo. Não está falando de das vestimentas. And so my only point is, Então, o meu ponto é, all those people that jumped ship here, todas as pessoas que pularam do navio aqui, because of that verse, por causa desse verso, if they'd have stayed on the ship, em vez de ficarem no navio, then God would have given them the answer to that from a plain, thus saith the Lord. se eles tivessem ficado no navio, Deus teria dado uma resposta com um simples assim diz o Senhor. He had already given them an answer using line upon line, Ele já tinha dado uma resposta usando linha sobre linha, but by the time we get to
the Bible conference in Germany, Mas quando nós chegamos à conferência bíblica na Alemanha, the very people that developed line upon line methodology back here as mesmas pessoas que desenvolveram essa metodologia de linha sobre linha aqui nesse ano wouldn't accept that methodology as an answer for the women wearing trousers, não aceitaram essa metodologia como resposta para que as mulheres pudessem usar calça. which is absolutely ironic. Que eu acho bem irônico, They don't accept their own methodology e eles não aceitarem a sua própria metodologia to prove a point. para provar um ponto. So they say we actually demand a plain thus saith the Lord here. E eles dizem, nós apenas queremos um assim diz o Senhor. And if they didn't get so upset, E se eles não tivessem ficado tão chateados, they could have just sat down and talked it through sensibly eles poderiam apenas ter permanecido, sentado e conversado, and waited on the ship for a plain thus saith the Lord from the Hebrew text. esperado no navio por um assim diz o Senhor com esse texto hebraico. Anyway, so that was our first class. Essa então foi o resumo da nossa primeira aula, ou das So nossas primeiras aulas. then we went on to the Millerite line. Depois nós passamos para a linha milerita. My sister, Irmã, have you had a question? Yeah. So my sister, can you explain why Ellen White calls this way Mark Midway? você consegue explicar por que Ellen White chama esse marco de meia-noite de ponto no meio? Não, midway, metade do caminho. Desculpa. Porque foi a primeira vez que Samuel Snow pregou sobre a mensagem do clamor da meia-noite. Because that's the first time Samuel Snow preaches about the midnight cry message. E por simbolizar metade de um dia, And because it symbolizes half a day, essa parte significou a parte escura do movimento, da qual foi pontuado como ponto do meio. that represented the darkest period of the movement, so she marked it as the midway. So where are you putting your half day? Where's your from where starting and ending? Where is your half day? Então, esse seu metade de um dia começa e termina onde? Das datas. You wanted to use dates? Yes, please. Sim. De 19 de abril de 44 a 22 de outubro. April 1944 until 22nd of October. Yep. So this is a 6-month period. Então, seria um período de 6 meses. If a day is a year, Se um dia é um ano, then half a day is half a year, então metade de um dia seria metade de um ano, or 6 months. ou 6 meses. And as that was the darkest period of their experience, E sendo esse o período mais escuro da sua experiência, as you said, that half day would be the nighttime. como você mencionou, metade desse dia seria a noite. And then it is literally in the middle of these dates. E é literalmente na metade dessas datas. There's 3 months on this side, Temos 3 meses desse lado and there's 3 months on this side. e 3 meses desse lado. So this is the kind of thing which ordinary Adventists aren't aware of. Então, essas são as coisas simples de que os adventistas não estão cientes. So you will need to explain this when you go through the Millerite line. Então, vocês precisam saber explicar isso ao passar pela linha milerita. That's good. So my brother, Então, irmão, can you explain Ezra 7:9, which we had here, você consegue explicar Esdras 7:9 que nós temos aqui? and explain how Ezra 7:9 fits into this line? Explique como Esdras 7:9 encaixa nessa linha. Esdras 7:9 nos habla del primer día, el primer mes. Esdras 7:9 speaks about the first day of the first month. Los mileritas estaban esperando la venida de Cristo hasta 1843, The Millerites were waiting for the coming of Jesus until 1843, pero ellos sabían que esa profecía fue dada en un calendario judío. but they knew that this prophecy was given in the Jewish calendar. Pero ¿cuál calendario judío entonces ellos usan? But then the question is which Jewish calendar they were using. Y ellos tenían dos opciones, uno que era el calendario caraíta y el otro que era el calendario hebraico.
So they had two options: the Karaite calendar or the Hebrew calendar. Pero ellos finalmente adoptaron el cómputo del calendario caraíta So finally, they decided to use the Karaite calendar, y el calendario caraíta llegaba hasta el 18 de abril and the Karaite de calendar 1844. went until the 18th of April of 1844. Así que el 19 de abril es el primer día del primer mes del año 1844. So the date of April 19 would be the date of the first day of the first year, No. first month. First month of the year. El primer mes del Mes año do ano, okay. y el primer día del año 1844. Okay, it's the first day of the year of 1844. Porque el año 1843, perdón, ya había terminado el 18 de abril. Because the previous year had ended on the 18th of April. ¿Ok? Entonces, ellos esperaban la venida de Cristo hasta ese momento, no vino y comenzó el tiempo de tardanza. So they were waiting for the coming of Christ until this time, and because he didn't come, it started the tearing time. Okay. And we did the first day of the 5th month? Mencionamos o primeiro dia do quinto Let's ask mês, someone else to do that. Ok. e eu vou pedir que outra pessoa explique. My brother, can you explain Ezra 7:9 and the first day of the 5th month? Você consegue explicar Esdras 7, 9 no primeiro dia do quinto mês? You don't get any help. Você não tem nenhuma ajuda. You want me to tell you what they understood by it? Yeah, and how does it how does it fit into this line? Sim, como é que o primeiro dia do quinto mês encaixa nessa linha? Well, I know that after 1844, Eu sei que depois de 1844, the people who stayed on the ship, as pessoas que permaneceram no navio, they realized that they fulfilled the verse of Ezra 7:9. eles se dão conta que eles cumprem os versos de Esdras 7, 9. Understanding that they came out of Babylon in the first day of the first month. Entendendo que eles acabam de sair de Babilônia no primeiro dia do primeiro mês. And they realized that the very day where the date of October 22nd was widely accepted was the first day of the 5th month. E eles entendem que a data de 22 de outubro, que foi aceite mundialmente, era o primeiro dia do quinto mês. Okay, now can anyone remember? Samuel Snow used Ezra 7:9, didn't he? Alguém lembra que Samuel Snow usou Esdras 7, 9, certo? How did he use it? Como ele usou isso? Yes, sir. Ele usou isso para defender o ponto do que Esdras saiu de Babilônia no primeiro dia do primeiro mês com o decreto. He used that to defend that The point. Quem saiu? Samuel Snow. Sim. Ah, Defendeu que saiu de Babilônia com o decreto no primeiro dia do primeiro mês. They used that to defend the fact that they had left Babylon on the first day of the first month. Mas que esse decreto não podia ter entrado em vigor até o outono. They used the decree to explain that, but this decree wouldn't have entered into effect until the autumn of that same year. Porque eles demoraram 4 meses para chegar em Jerusalém. Because they took 4 months to arrive in Jerusalem. E deveriam ter tomado mais tempo para se organizar, etc. And they needed to take more time to organize themselves and so on. Okay. So, when we were doing that study, Quando nós estávamos então fazendo esse estudo, my brother here brought up a very good point.
O irmão aqui mencionou um bom ponto. You asked about literal time and symbolic time. Você perguntou de tempo literal e tempo simbólico. We turned the first day, we counted the days Então, nós contamos os dias using 30 days per month. usando 30 dias por mês. So I'll call that symbolic time Então, eu vou dizer que isso é tempo simbólico, because it's not always literally 30 days in a month. porque não é sempre literalmente 30 dias no mês. And we counted 120 days here and 70 here. Nós contamos então 120 dias aqui e 70 aqui. I think I should redraw something. Can I wipe this off? Posso apagar isso? Sim, yeah. So we have our line. Então, nós temos a nossa linha. So we'll just put 1798, Vamos colocar 1798, April 19, 19 de abril, July 21st, 21 de julho, October 22nd, 22 de outubro and 1863. e 1863. So in one sense, here we have 120 and 70. Então, por um lado, nós temos 120 aqui e 70 aqui. Sorry. The 70 is from here, isn't it? Is that right? 70 vem na contagem de 15 de agosto. 70 is here, okay? Is that correct? Então, nós colocamos os 70 aqui. So that was our symbolic time. Então, esse seria o nosso tempo simbólico. And we had our literal time here with the 3 months either side. E nós temos o nosso tempo literal com os 3 meses do outro lado. So that would be 3 months here and 3 months here, Então, teríamos 3 meses aqui, 3 meses aqui. which goes all the way to October 22nd. E vai até 22 de outubro. But there is another calculation of time on this line. Mas nós temos um outro cálculo de tempo nessa linha. I was getting confused because I forgot it. E eu estava me confundindo porque eu acabei esquecendo. So if you use the Karaite calendar, as you mentioned, Mas se vocês usarem o calendário caraíta, if you calculate the visible new moon se calcularem a lua nova, que é visível, from the east coast of America, na costa do oeste na América, rather than from Jerusalem, em vez de Jerusalém, April 19th is the first day of the first month, as we know. na costa do leste da América, 19 de abril seria o primeiro dia do primeiro mês, como a gente sabe. And let me just check now that's. And August the 15th E 15 de agosto does actually work out to be the first day of the 5th month, seria então o primeiro dia do 5º mês, literally. de forma literal. It doesn't work if you just count the days, Não funciona se vocês apenas calcularem os dias, because that's not how you calculate the calendar. porque não é assim que é calculado o calendário. Each month will have 29 or 30 or 31 days. Cada mês teria 30 ou 31 dias, ou 29. But this was literally the first day of the 5th month in the Millerite time. Mas no tempo milerita isso foi literalmente o primeiro dia do 5º mês. I'm not sure if they realized that. I don't think they did. E eu não creio que os mileritas se deram conta disso. I think this is something that we worked out in 2014. Creio que seja algo que a gente descobriu em 2014. So the line of Ezra, if you drew the line of Ezra, 7:9 here, Então, se nós colocássemos aqui a linha de Esdras 7:9, it would perfectly represent what the Millerites were going through at the time. iria representar de forma perfeita aquilo que os mileritas estavam passando naquele tempo. Okay, there is no human planning that could do that. Não existe planejamento
humano nenhum que conseguiria fazer isso. That's God literally reproducing Ezra 7:9 in the time of the Millerites. É Deus literalmente reproduzindo Esdras 7:9 no tempo milerita. So just so that we're clear, I'm going to write the dates here. Então, para que a gente esteja claro, eu vou escrever as datas aqui. So the first day of the first month Então, nós was temos o primeiro dia do primeiro mês, April 19. 19 de abril. Okay, then do we understand what I'm saying? Vocês conseguem entender aquilo que eu estou dizendo? Is anyone a bit lost? Alguém um pouco perdido? Perdido. Tá todo mundo entendendo? Okay. I'll ask someone to summarize at the end. No final, eu vou pedir a alguém que faça um breve resumo. So the first day of the second month Então, o primeiro dia do segundo mês is May the 19th. seria 19 de maio. And then the first day of the third month E depois, o primeiro dia do terceiro mês is June the 18th. seria 18 de junho. The first day of the fourth month E o primeiro dia do quarto mês is the 17th. Where are we now? June 18th, so we're in July. July the 17th. dia 17 de julho. And then the first day of the fifth month Depois, o primeiro dia do quinto mês is August 15th. seria 15 de agosto. And that's if you use the almanac that we were talking about. E isso é se a gente usar o almanac que a gente estava falando. Okay, so who wants to summarize that? Então, quem quer fazer um resumo disso? Make it easier than I made it. Façam o resumo de forma mais simples do que aquilo que eu fiz. You want to try? You can. Oh, you want to try? Please do. Eu tenho maio 18, I have the 18th of May, junho 19, the 19th of June, em julho 18. and the 18th of July. Okay. Vai de abril 19 a 30, That would go from Abril. the 19th of April to the 30th of April. maio 19 a 31. May it will go from the 19th until the 31st. E junho começa a 30 até julho 18. And June it will begin on the 30th and it will go until the 18th of July. Not following. So what are you doing? You 91, counting days? são or- 91 dias. Como é que você fez a contagem desses dias? Pelos calendários Caraíta e o Gregoriano. Through the Karaite and the Gregorian calendar. That gave him 91 days. So what do? Count days or know when the visible moon is? Então você conta os dias ou você sabe quando a lua é visível? Contar os dias. Counting the days. Okay. So the way that the Karaites calculated their calendar Então a forma como os Karaitas contaram o seu calendário. No, go ahead. Go ahead. O primeiro dia calha no dia 19. O último dia de 1843 do calendário Caraíta é o dia 18. So the last day of the year 1843 in the Karaite calendar would be the 18th. Portanto, o primeiro dia começa no dia 19. Se contar So the first day would start on the 19th. 30 dias, If you count 30 days. 22 de outubro calha no dia 10. É a mesma. So we're just using the same method. So it's not quite the same method. Então não é necessariamente o mesmo método. I have a feeling this confusion crept in back in 2014 Eu creio que essa confusão começou em 2014, when the person who was teaching the calendar at the time quando a pessoa que estava ensinando o calendário nesse tempo taught it slightly wrongly. ensinou de forma um pouco errada. It was mentioned, but it wasn't corrected. Foi mencionado, mas não foi corrigido. So it was taught, correct me if I'm wrong, Então me corrijam se eu estiver errado,
The Karaite calendar goes 29 days, 30 days, 29 days, 30 days O consecutively. calendário caraíta tem 29 dias, 30 dias, 29 dias, 30 dias e assim sucessivamente. And as far as I understand, it doesn't. E pelo que eu entendo, não é assim. I don't even know where they got that from. Eu nem sei de onde eles tiraram isso. The way the Karaites calculated the month was the biblical method. Da forma que os caraítas calcularam o calendário foi de forma bíblica. And nowhere in the Bible does it just say 29, 30, 29, 30. E em nenhum lugar da Bíblia diz 29 dias, 30 dias. It says that you sight, as soon as you see the new moon, when it's starting to grow again from nothing. Diz que quando a gente consegue enxergar novamente a nova lua, a lua nova, I think it's at sunset, they would have to go out, look into the sky, and when they see that, eu acho que era no pôr do sol que eles tinham que sair e olhar para o céu. E quando eles vissem a lua assim, que é a lua nova, they would say this is the first day of the first month. eles diziam, esse é o primeiro dia do primeiro mês. So even if it was cloudy like today, overcast, Então, mesmo que estivesse igual hoje, assim, nublado, even if astronomically the moon could have been seen, se de forma astronômica a lua pudesse ser visível, they wouldn't have been able to call the first day of the new month. eles não poderiam dizer que era o primeiro dia desse novo mês. But regardless of clouds, Mas independente das nuvens, this new moon isn't visible strictly every 29, 30, 29, 30 days. essa lua nova não era visível exatamente a cada 29 dias ou 30 dias. It's actually very random if you look at the almanac. Se vocês olharem para o almanaque, isso acontece de forma bem aleatória. So the way the Karaites calculated their calendar wasn't to count days at all. Então, a forma que os caraítas calcularam seu calendário não era para calcular os dias. Did you have a comment? Você tem um comentário? Okay. So this was actually one of the more powerful studies that we had in 2014. Então, esse era um dos estudos mais poderosos que nós tínhamos em 2014. So actually right there and then you can prove that that method of calculating the calendar was wrong. Então, assim a gente consegue provar que o método de calcular esse calendário estava errado. And that you do have to use the visible sliver of the new moon. E que a gente precisa usar a lua nova quando ela está visível. Okay, any thoughts on that? Algum pensamento em relação a isso? Yo no sé realmente lo que significa simbólicamente el 120 y los 70. ¿Será que me lo puedes explicar? I didn't understand how the 120 and the 70 represent us symbolically. O sea, yo nunca supe qué aplicación espiritual nosotros le damos al número 120 y al número 70. So in other words, I don't know how we do a spiritual application with the number 120 and the 70. Okay, so this result comes from using 1 month equals 30 days. Então, esse resultado vem porque a gente diz que um mês é igual a 30 dias. Which we get from Genesis. I think you showed us that. E nós dizemos que tiramos disso de Gênesis. So that's symbolic time. Então, isso seria tempo simbólico. We're not counting literal days. Nós não estamos contando dias literais. And we're not using the literal Karaite calendar either. E também não estamos usando o calendário caraíta literal. So this is symbolic time taken from Genesis. Isso é tempo simbólico tirado de Gênesis. This method here, where you get 3 months either side and you prove midway, esse método aqui de ter 3 meses e nós provamos o ponto no meio, this is taken by counting literal days. isso é porque nós contamos dias literais. And this method here E esse método aqui is K-A-R-A-I is by using the Karaite calendar. I think that's how you spell it. é porque usamos o calendário caraíta. So those are your 3 different methodologies or whatever. Isso seriam as 3 metodologias, And how you prove the 3 different points. ou a forma de provar esses 3 pontos diferentes. It's a little bit complicated, É um pouco complicado,
But I think you're going to have to teach Adventists all three of these. Mas eu creio que a gente precisa ensinar os adventistas todos esses três. Because this is really quite powerful. Porque isso é realmente poderoso. The fact that Ezra 7:9 was fulfilled to the exact day on the Karaite calendar. O fato de que Esdras 7:9 aconteceu na data exata do calendário. There's no way that human beings could have made that up. E não existe forma alguma que o ser humano poderia ter criado isso. You're going to have to prove that July 21st was midway. Vamos ter que provar que 21 de julho foi a metade do caminho. Because midnight is such an important waymark to us. Porque para nós a meia-noite é um marco bem importante. And with the 120 and the 70, e em relação aos 120 e os 70, when you teach them things like the line of Noah, quando nós ensinamos coisas como a linha de Noé, it's an important way to show that line upon line does repeat. É uma forma importante de mostrar que linha sobre linha se repete. So I do think you have to get to grips with these things. Então eu creio que a gente precisa começar a entender essas coisas. Any questions? Alguém tem alguma pergunta? So we're all ready to explain that back to us? Então agora vocês estão prontos para explicar isso? Anybody? Okay, so we just need someone to explain this back to me and then we'll move on. Eu só preciso que alguém explique isso aqui para mim e depois nós podemos seguir. Let's have a volunteer. Quero um voluntário. Okay, Brother Matthias. Irmão Matias. This one here. How do we derive first day of the first month and the first day of the fifth month? Como é que nós temos o primeiro dia do primeiro mês e o primeiro dia do quinto mês? We took from Ezra 7:9. Ezra leaves Babylon on the first day of the first month. He takes 4 months to arrive in Jerusalem. Thus being every month with 30 days, that would add up to 120 days. And that's symbolic in the Millerite line. But in the Karaite calendar, the 19th of April was in the first day of the first month. On the 15th of August, Samuel Snow preached in Exeter. And that also coincides with the first day of the fifth month. And that also takes us to see that the 10th day of the seventh month lines up with the 22nd of October. Is that good? That's excellent. Perfeito. Now I've just remembered something else. Acabei de lembrar uma outra coisa. So help me out here. Oh, I can look it up. July 21st. 21 de julho. July 21st. 1, 2, 3, 4. No, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Okay, so July 21st. Então, 21 de julho. April, May, June, July is the fifth day. É o quinto dia of the fourth month do quarto mês on the Karaite calendar. No calendário caraíta. Can you go to Ezekiel 1:1 for me? Será que vocês conseguem abrir em Ezequiel 1, verso 1? Would you like to read Ezekiel 1:1 for us, please? Irmão Shigel, você pode ler Ezequiel 1, verso 1, por favor?
E aconteceu no 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Okay, so Ezekiel 1:1. Então, Ezequiel, capítulo 1, verso 1. In English. Now it came to pass in the 13th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captivities in Shebar, that the heavens were open and I saw the visions of God. 5th day of the month. Okay, so the vision of Ezekiel 1, Então, a visão de Ezequiel 1, which is a vision of the throne of God, I think. que é a visão do trono de Deus, eu creio, The wheels within wheels. e é as rodas dentro de rodas. We can, according to the Karaite calendar, was literally on this day. De acordo com o calendário caraíta, acontece literalmente nesse dia. And so here we have wheels within wheels. Então, aqui nós temos as rodas dentro de rodas. Now, I want to be very clear. E eu quero ser bem claro. Presently, we're saying that parables are wheels within wheels. Atualmente, nós dizemos que as parábolas são essas rodas dentro de rodas. And that's definitely the primary application of that chapter. E definitivamente essa é a aplicação primária desse capítulo. That's Ezekiel 1:1. Seria Ezequiel 1:1. It's the whole of the chapter. O capítulo inteiro. But fractals, Mas os fractais, which were brought to light here, which were brought to light in 2014, que foram trazidos em 2014, which lines up on our line with July 21st. que se alinha na nossa linha com 21 de julho. So that would be 2014. Então teríamos 2014 aqui. This is where fractals came to light. Isso é onde começou a ser conhecido as fractais. Fractals are parables. Os fractais são parábolas, Because you take one line porque nós pegamos numa linha and you compare and contrast it to its fractal. e comparamos e contrastamos com o seu próprio fractal. And then you take those two lines and you compare and contrast them to their next fractal. Depois nós pegamos as duas primeiras linhas e comparamos com o próximo fractal. So you're still throwing two lines together and comparing and contrasting them. Então você ainda está colocando duas linhas e comparando e contrastando. But also, Mas também, the way you can draw a fractal a forma como nós podemos desenhar um fractal is to draw a wheel with, say, 4 spokes, é desenhar uma roda dividida em 4 and then another wheel within that wheel, e uma outra roda dentro dessa roda, also with 4 spokes, também dividida em 4, and so on and so forth. e assim por diante. And so they are fractals as well, wheels within wheels. Então, essas rodas dentro de rodas também são fractais. And in 2014, which perfectly lines up with July 21st, E em 2014, que se alinha perfeitamente com 21 de julho, if you use the Karaite calendar, se nós usamos o calendário caraíta, is where you get the vision of the throne room, the wheels within wheels, the fractals. é onde nós vemos a visão do trono, das rodas dentro de rodas e dos fractais. So this is the kind of Bible study which I find extremely impressive. Então, esse é o tipo de estudo bíblico que eu acho impressionante. And we do need to get to grips with it to take it to the Levites. E nós precisamos entender para poder levar aos levitas. In my opinion, Na minha opinião, the beauty of this message a beleza dessa mensagem isn't standing up front with your Bible não é apenas você estar aqui em pé com a sua Bíblia or Spirit of Prophecy ou o Espírito de Profecia and just reading out text after text after text e ler texto após texto and interpreting it. e interpretá-los. In other words, proof texting and so forth. Por outras palavras, seria o texto prova e assim em The diante. beauty of this message is a far more visual element. A beleza dessa mensagem está na forma visual desses elementos. And when you use parable methodology, E quando nós usamos a metodologia de parábolas, how you can find things which are not in the surface text. a forma como nós conseguimos achar coisas que não estão na superfície desses textos. Nowhere does Ellen White say that July 21st was the 5th day of the 4th month. Em nenhum lugar nós vemos Ellen White dizer que 21 de julho foi o primeiro dia do quarto mês, ou do quinto mês. And that pertains to fractals and 2014.
corrigindo, quinto dia do quarto mês, e que isso pertence aos fractais. So I'm thinking of leaving that behind, but any thoughts or questions? Então, eu estou pensando em deixar agora isso para trás, mas alguém tem um comentário, algum pensamento On anything we've done this whole week? em relação a alguma coisa que a gente tenha feito durante essa semana passada? There's actually one last thought I'll just put in place. Eu vou colocar apenas um último pensamento. In this period of darkness here, Nesse período de escuridão aqui, has God really left his people in complete darkness? será que Deus realmente deixou o seu povo em completa escuridão? Não. Does he ever leave you in complete darkness? Será que Ele te deixa em escuridão completa? If we take, I don't know if we should read it now. Não sei se nós devemos ler isso agora, It's Early Writings 2:40. mas se abríssemos em Primeiros Escritos 240, We don't need to necessarily read it out now, não precisamos ler isso agora, especially as I don't have it. But in Early Writings 2:40, mas em Primeiros Escritos 240, Ellen White does say that there are lights shining upon companies or something like that. Ellen White diz que existem luzes brilhando sobre grupos, Or people within companies or something like that. ou sobre algumas pessoas dentro desses grupos. And the people which accept that light E as pessoas que aceitam essa luz go on to receive more light. conseguem receber mais luz, But obviously the people that reject it do not. e obviamente as pessoas que rejeitam, elas não conseguem receber mais luz. So although we write darkness here, there is light in the darkness. Então, embora a gente escreva trevas ou escuridão antes do tempo do fim, existe alguma luz. So then if we move to this way mark, where are we? Yeah, this way mark here. Se nós então formos para esse marco aqui, So my sister, irmã, we have a shut door here, nós temos o fechamento de uma porta and aqui, then at 1850 e depois em 1850 they develop this chart eles desenvolvem esse diagrama and they start to preach it. e eles começam a pregar sobre isso. What's the point Qual é o ponto in taking any message de levar essa mensagem after the close of probation? depois do fechamento da porta da graça? If your door is shut here, Se a sua porta se fechou aqui, there's no point in preaching anything to you thereafter, is there? não existe por que pregar essa mensagem depois. So why are they taking a message out after the shut door? Então, por que eles ainda estão pregando sobre essa mensagem depois da porta se fechar? Porque há outro grupo que ainda não recebeu essa mensagem. Because there's still another group that hasn't received this message. Exactly. Certo. So who's this the shut door for? Então, essa porta aqui fecha para quem? Milleritas. For the Millerites. And then who are they taking the message to? E depois eles estão levando a mensagem para quem? Para os gentios. The Gentiles? So that means that we have to draw another line underneath this one Então, significa que nós teríamos que desenhar uma outra linha embaixo desta, for the world or the Nephilim. que seria para o mundo ou os Netineus. So we're out of time now, Mas nós estamos sem tempo agora, and so we'll draw that line the next time. então nós vamos fazer essa linha da próxima vez, ou na próxima aula. Just in closing, E para encerrar, my brother, irmão, can I ask, what's the point in learning all this boring history? qual é o propósito de aprender toda essa história que é chata, entre aspas? Happened 100 or 200 years ago. Que acontece 1 or 200 years ago, was it? 150, maybe? há uns talvez 150 anos atrás, And most Adventists do not bother with any of this. em que nenhum dos adventistas se preocupam com esses marcos. I don't think Ellen White even mentions Samuel Snow. Eu não creio nem que Ellen White menciona Samuel Snow. Surely it's not important that we've spent a whole week on it, is it? E
Então significa que talvez não é tão importante que a gente tenha gasto uma semana inteira com isso. Será? Why do we study these things? Por que que nós estudamos essas coisas? Por que nós estudamos essas coisas? Essa história se parece chata. Já aconteceu talvez há uns 150 anos atrás. Tem coisas que Ellen White não menciona e ainda assim nós estudamos. E a pergunta é por quê? Porque é a mensagem correta? Because it's the right message. It's the right message, Sim, é uma mensagem correta, but I'm going to say to you, no, it isn't, and you have to prove that it is. mas eu vou te dizer não, não é. E você vai ter que provar. So, if you're going to prove it's the right methodology, Então, se você vai provar que é a metodologia correta, what is our methodology from 1989? qual é a nossa metodologia desde 1989? Desde 1989. linha por linha, como ele disse. Né? Line upon line, like you mentioned. Yeah. And so, why then do we need to study all this boring history? Então, para que a gente precisa estudar toda essa história que é chata? What does it mean to us É today? porque ela vai se repetir novamente. Because it's going to repeat again. Exactly. Certo. And so, in order to show Adventists how it's repeating in our time, E para que a gente consiga explicar aos adventistas como isso vai se repetir no nosso tempo, because Ellen White says that the first and second angels and third angel's message will need to be repeated, porque Ellen White menciona que a mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjo precisam ser repetidas, I would say, I don't think I'm exaggerating. eu diria que eu não estou exagerando, I'd say the most important point to get across to a Levite mas eu diria que o ponto mais importante para ser passado a um levita is that when these messages repeat, é que quando essas mensagens se repetem, they're connected to events. elas estão conectadas com eventos. All of these are internal events, Todos esses são eventos internos, but we'll see in the line for the world, they're all external events, mas na linha do mundo nós vemos que é tudo eventos externos. like the Pope being taken captive. Da mesma forma que o Papa foi levado em cativeiro, It's a political event. seria um evento político, Or August 11th, 1840. ou 11 de agosto de 1840. And so when Ellen White says that these messages will be repeated, Então, quando Ellen White diz que essas mensagens vão se repetir, Adventists think os adventistas pensam that means we just stand up in church que a gente apenas se levanta na igreja, and we go through Revelation 14 again, a gente lê novamente Apocalipse 14 and we talk about the great controversy, e falamos do grande conflito, and we tell our friends at work that there will be a Sunday law. dizemos aos nossos amigos no mundo que vai haver uma lei dominical And in that respect, we are repeating the three angels' messages. e que em relação a isso nós estamos repetindo a mensagem dos três anjos. And if we get really, if we preach with conviction, then that's doing it powerfully. E se nós pregamos com convicção, nós fazemos isso de forma poderosa, But they don't connect it to events. mas eles não conectam isso com eventos. They just think you have to stand up and verbally repeat the message. Eles apenas acham que você precisa se levantar e repetir essas mensagens de forma verbal. Once you see that you can place these messages on a line Uma vez que você vê que consegue colocar essas mensagens numa linha and connect them to events like 9/11 e conectar com eventos como o 11 de setembro or the ISIS Caliphate, ou a contrafação do ISIS, then a contrafação do califado. Can you repeat that last part? so once you can connect the repeat of the messages Então, uma vez que você consegue conectar a conexão das mensagens with events like 9/11 com eventos como o 11 de setembro, or the ISIS Caliphate, o que é o ISIS Caliphate? Ou o califado islâmico, o Estado Islâmico. then that's the only way that Adventists will know that the time is at hand. Essa seria a única forma que os adventistas sabem que o tempo está próximo. There's no other possible way of knowing where you are in prophetic history.
Não existe uma outra forma de saber onde nós estamos no tempo profético. And so Adventists think when the latter rain comes, Então os adventistas acham que quando vier chuva serôdia and they preach it with power, e eles pregarem com poder, the power of the Holy Spirit, poder do Espírito Santo, what Adventists think o que os adventistas acham is that you've been going to your job for 10 or 20 years, é que vocês têm ido para o seu trabalho durante 10, 20 anos, saying the same thing over and over again to your colleagues. repetindo a mesma coisa vez após vez aos colegas de trabalho. They don't care and they think you're crazy. E eles não se importam e acham que você está louco. But when this latter rain comes, you'll suddenly say it in some different way. Mas quando de forma repentina vier a chuva serôdia, você vai falar de uma forma diferente. The same thing that you've been saying for decades. A mesma coisa que você já falou durante décadas. But suddenly you'll just be very excited or something. Mas do nada você apenas fala de uma forma mais entusiástica. And they're just going to suddenly believe you, E eles do nada vão acreditar, even though you're saying the same words that you have done for 20 years. mesmo que você já tenha repetido essas palavras durante 20 anos. They think that the latter rain Eles acham que a chuva serôdia is that you go to church one day é que um dia você vai para a igreja and suddenly it's falling on hearts all around us, e do nada essa chuva começa a cair nos corações à nossa volta. but some won't discern it or receive it. Alguém vai conseguir entender isso ou receber essa chuva. So you go to church one day Então você vai para a igreja um dia, and suddenly half the church is all very excited, metade da igreja está bem entusiasmada, saying exactly the same thing as they've said for 200 years. dizendo a mesma coisa que eles já repetiram durante 200 anos. And the other half of the church is going, oh, I wonder what's happened to them. E a outra metade da igreja diz: eu gostaria de saber o que está acontecendo. Okay, but we understand that's not what the latter rain is. Mas nós sabemos que isso não é o que é a chuva serôdia. The latter rain is tying these messages to events, A chuva serôdia é atar essas mensagens a eventos. not just repeating the messages that the papacy is the Antichrist Não apenas repetir as mensagens que o papado é o anticristo and that the religious systems have fallen. e que o sistema religioso caiu, Babylon has fallen. que a Babilônia caiu. So that's the importance of doing all of this quite laborious history. Então, essa é a importância de elaborar toda essa história. We have to show Adventists how you connect the messages to events. Precisamos mostrar aos adventistas como conectar as mensagens com os eventos, So they know where they are in their history. para que eles saibam onde eles se encontram na história. And when you do that with several lines, Quando nós fazemos isso com várias linhas, you show the first, second and third angel's message in the line of Noah, nós mostramos a primeira, segunda e terceira mensagem na linha de Noé, line it up with the two Millerite lines alinhamos com as duas linhas mileritas and the lines of Christ e as linhas de Cristo and all of our fractals. e todos os nossos fractais. It's so much more powerful than just standing and reading Bible verses. E é muito mais poderoso do que apenas ler versos bíblicos. Okay, so we're out of time. Então nós estamos sem tempo, Let's pray. vamos orar. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we thank you for our line upon line methodology. nós te agradecemos pela metodologia de linha sobre linha. And when our faith is weak, E ainda que quando a gente está fraco, you even present us with a thus saith the Lord. o Senhor nos mostra assim diz o Senhor. We thank you for the midnight cry message. Nós te agradecemos pela mensagem do clamor da meia-noite. We pray that you'll help us take equality into our hearts Nós pedimos que o Senhor nos ajude a trazer a igualdade nos Amém. nossos corações and realize that we are not important e nos dar conta de que nós não somos importantes or in any way special or better than others. ou de que, de alguma forma, somos mais especiais ou importantes que outros. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém.